pensamos nos sinais, isso faz, esses acontecimentos, eles nos levam a olhar aos sinais de tudo que tem acontecido e o que a palavra de Deus ela vai falar sobre isso. E esse conflito que se levantou ontem, e que aparentemente ele será intenso e será duradouro. Então isso nos leva a olhar para a palavra de Deus e buscar um entendimento, saber o que está por trás disso, como a gente deve se comportar. Então é oportuno hoje a gente tratar sobre esse assunto, a gente olhar para esse sermão profético de Mateus 24, que foi falado pelo próprio Senhor Jesus, e analisarmos alguns sinais. E hoje eu não vou, como costumo fazer, versículo a versículo, mas separei por grupos de temas, para ficar mais fácil da gente entender, e a gente vai lendo alguns versículos. Alguns sinais a gente precisa ficar atento, não somente o que aconteceu e está acontecendo no Oriente Médio, mas o que vem acontecendo ao longo da história. E o primeiro sinal que quero falar com vocês, que nós precisamos estar atentos, são os sinais que mostram a graça de Deus. Vamos ler o verso 14. Você acompanha na sua Bíblia, você vai deixar aberta, porque você vai ler bastante até o final. Que diz o seguinte: as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações ouçam. Então virá o fim. Jesus ele morreu para comprar todos os povos, toda tribo, toda raça, todo povo, toda língua, toda nação. E a evangelização ela é um sinal que aponta para o fim dos tempos, para o encerramento de como nós conhecemos o mundo que nós vivemos. E essa evangelização, ela é como serve de testemunha, de oportunidade para que todas as nações conheçam o plano de salvação que Deus tem. Muitas vezes nós queremos consertar este mundo, porém este mundo não há conserto. Deus já deixou avisado que este mundo ele é maligno, ele não há mais solução para ele da forma como nós conhecemos. Por isso a necessidade de Cristo voltar, não somente para levar a sua igreja, mas para estabelecer o seu reino, o seu governo sobre a terra, por fim em todos os que destroem a terra, destruir os que destroem a terra. E a evangelização, a missão de anunciar a palavra, ela precisa ser entendida por nós, porque isso é um sinal que aponta para a vinda de Jesus. Quando nós estamos na célula pregando, quando estamos nas visitas pregando, quando estamos nas estratégias de evangelismo pregando a palavra, nós estamos cumprindo essa profecia e esse sinal que o Senhor nos deu, de que em todas as nações, em todos os povos, iria ser anunciado esse plano de salvação. Nós somos como Noé na sua arca. Deus não mandou Noé consertar o mundo da sua época. Deus mandou Noé construir uma arca, para que essa arca servisse de salvação para alguns. Nós somos como Abraão indo resgatar Ló de Sodoma e Gomorra. Aquela cidade não teria mais jeito, não teria mais solução, ela seria destruída. Nada que Abraão pudesse fazer para mudar esse curso, já estava decretado e determinado, e Deus ia fazer. A missão de Abraão foi resgatar uma família de lá. E esses sinais da graça de Deus, esses sinais que estão atrelados com a mensagem do Evangelho, de resgatar as pessoas do pecado, e algo que a gente precisa entender: nós estamos caminhando, falo nós quando digo a igreja, ela caminha para quê? Para pregar uma mensagem que vai agradar o coração de quem escuta. Porque a igreja ela não quer perder as pessoas, mas não haverá salvação se não for pregado um evangelho puro e verdadeiro. Não há como você pregar
um evangelho distorcido e gerar salvação. As pessoas precisam ter consciência que são pecadores, que são rebeldes contra Deus, que precisam se arrepender das suas práticas, precisam do perdão de Deus para serem salvos. Jesus não morreu aqui para você simplesmente prosperar e ser abençoado e ser bem-sucedido, descobrir a melhor versão da sua vida, encher a sua vida de resultados, de coisas boas e tudo, e prosperar numa área e outra. Jesus morreu para reconciliar você com Deus, porque você é pecador, você é rebelde, você é caído, e Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo, e não há comunhão da luz com as trevas. Para que isso aconteça, é preciso um mediador entre nós que estamos caídos, pecadores, com Deus que é santo e puro. E Cristo fez essa ligação entre nós e Deus, nos reconciliou. Aquilo que estava caído foi reconciliado com Deus. Essa é a missão, esse é o evangelho que a igreja precisa apresentar. É um evangelho não só que abençoa as pessoas nessa terra, mas que vão fazer com que elas vivam eternamente com o Senhor. O sinal da graça de Deus, a pregação do evangelho em todos os lugares, apressa, aponta para a volta de Jesus. E hoje, com os meios de comunicação, se você liga um rádio, eu sei que a gente não costuma, eu escuto rádio, gente. Sou antigo, velho. Eu escuto rádio. Se você liga o rádio, há alguém pregando a palavra de Deus ali. Se você liga a TV, existe alguém pregando a palavra de Deus. Você gostando ou não daquele pastor que está falando, está pregando a palavra de Deus. Se você abre o YouTube, ali está alguém pregando a palavra de Deus. Se você abre alguma rede social, existe um vídeo pequeno de 30 segundos, de 40 segundos, que tem alguém pregando, falando da salvação do Senhor. E isso vai correndo o mundo. Para quê? Para que essa profecia, esse sinal, ele se cumpra. Para que todas as nações ouçam a mensagem de salvação, de reconciliação do homem com Deus. O segundo sinal que eu quero falar com você, que Jesus deixa claro aqui, são os sinais que indicam a oposição a Deus. E aqui nós temos algumas coisas para falar. O verso que eu quero ler com você é o verso de número 9. E o 21 e o 22, você vai me acompanhar. Verso 9: Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. O verso 21: Pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado ou abreviado por causa dos escolhidos. E aqui finalizamos o verso 22. Aqui a gente tem o primeiro sinal de oposição a Deus, que é a tribulação. É uma perseguição, a gente pode ter uma perseguição religiosa, é tempo de passar, e isso não somente no período que nós podemos falar sobre grande tribulação. Jesus está deixando claro que haverá um tempo de grande tribulação, como nunca houve e como nunca haverá. É um tempo específico, mas se nós olharmos na história, desde que Jesus fundou a sua igreja, nós temos perseguições, tribulações que a igreja vai passando, porque o mundo odeia o nosso Salvador. O mundo odeia o Salvador que você segue. O mundo vai odiar você também. O mundo vai perseguir você. O mundo vai gerar oposição a você. Você não será bem aceito em um mundo pecaminoso se você viver de maneira santa.
você viver de maneira justa. Desde o início, desde a fundação da igreja, sofre perseguição. Os judaizantes, que eram os cristãos que achavam que deveriam viver como os judeus, começaram a perseguir a igreja de Cristo. Os romanos, o nazismo, os países totalitários, o comunismo, o islamismo, todos perseguem aqueles que declaram fé em Jesus Cristo. O grupo terrorista que atacou Israel ontem, a sua declaração no seu estatuto de fundação, não é simplesmente impedir que o cristianismo aumente, não é simplesmente impedir que Israel tenha uma parte de terra maior, mas dentro do seu estatuto de fundação está a eliminação de todos os cristãos, de todos os judeus. Não há paz, não há como viver junto. Eles querem eliminar, por isso que eles não visam o Estado de Israel. Eles invadiram casas, pegaram crianças, pegaram idosos, mulheres, mataram, sequestraram, torturaram e ainda estão fazendo isso. Porque não é uma guerra somente por um pedaço de terra, é uma guerra por uma existência. Então você vê que essa oposição, essa tribulação, é um sinal que fala sobre a oposição a Deus. Outro sinal é o verso 4 e o verso 5, que vai falar sobre a apostasia. É o segundo sinal de oposição a Deus, é a apostasia. Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A apostasia, ela surge quando há um ensino errado, um ensino falso. Porque a palavra, o ensino que vai sendo ministrado, ou ele te aproxima de Deus, ou ele te distancia de Deus. Se você recebe um ensino correto, esse ensino, essa palavra, ela vai aproximar você de Deus. Se você recebe um ensino enganoso, ele vai te distanciar de Deus. Ele vai fazer com que você vire as costas para o Senhor. O segundo sinal que vai mostrar a oposição a Deus, além da perseguição, é a apostasia. Falsos ensinos. Sabe quando o ensino ele é muito bom para você? Quando você fica constrangido quando escuta. Porque ele vai revelando o quanto você é ruim e o quanto Deus é bom. E aquela palavra que você escuta, que você muitas vezes não consegue nem dizer glória a Deus, nem aleluia, você fica ali quieto. E o evangelho, a palavra, ela vai te apertando. Porque ela vai revelando que você é alguém que precisa de perdão de Deus. Não importa quanto tempo você tem de caminhada, quanto mais você se aproxima da palavra, mais você entende que você não merece o perdão de Deus, que você é um pecador miserável, que você merecia a condenação, mas Deus, no seu abundante amor, na sua abundante graça, misericórdia, Ele te oferece o perdão. A apostasia, ela é um sinal. As pessoas não querem saber de Cristo. As pessoas querem saber das coisas que Cristo pode oferecer a elas. São duas coisas que as pessoas querem quando buscam a Deus. A primeira delas, elas querem uma solução para os problemas que elas estão vivendo. Elas não querem o perdão dos pecados. Elas querem que Deus retire a consequência do pecado que ela cometeu. É isso que eles querem. Quando você busca a Deus, a pessoa busca a Deus, está passando um momento difícil, ela quer que Deus retire o sofrimento que ela está vivendo, por causa do pecado que ela praticou. Ela não quer ser perdoada. A segunda coisa que as pessoas querem quando procuram a Cristo, eles querem os benefícios que Cristo pode oferecer. Algo que Deus pode oferecer a ela. E
não querem, raramente você vê alguém buscando a Deus, porque ele quer o perdão, ele diz: eu sou pecador, eu sou miserável, eu sou caído, e eu preciso ser perdoado por Deus, eu preciso ser salvo pelo Senhor. E é por isso que nós recebemos muitas pessoas que nas células, nos cultos, entregam a sua vida a Jesus, mas elas vão conhecer a Deus lá na frente, porque elas são movidas por uma necessidade que não é o perdão dos pecados. E depois elas vão conhecendo a palavra e vão dizendo: eu preciso receber o perdão, eu preciso conhecer a Deus verdadeiramente, eu preciso receber a salvação. E a apostasia, ela distancia, ela é algo que faz você virar as costas para Deus. Mas o terceiro sinal da oposição a Deus é a depravação moral que nós vivemos. O versículo 12 diz, acompanhe na sua Bíblia, ache aí para você conferir. Verso 12: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. E nós podemos observar essa decadência moral. O pecado aumentará. Está difícil viver nos dias de hoje, gente. Você não consegue assistir televisão mais. Você não consegue botar na TV. Você bota no YouTube para uma criança assistir. E aqui o conselho para os pais, tá? Não deixe celular na mão do seu filho sem que você fiscalize. Não deixe. Não deixe ele assistir sozinho. Ele assiste do seu lado, você está ali vendo a ele. Não deixe ele jogar qualquer jogo. Não deixe ele assistir qualquer desenho. Porque esse mundo, ele é maligno. É caído. O pecado aumentará. Hoje o diabo tem oferecido o pecado nas mãos dos nossos filhos. Está aqui, ó, nas mãos dos nossos filhos. Seu filho só assiste o que você deixa. Ele só faz o que você permite. E se você tiver esse cuidado, enquanto ele for pequenininho, quando ele crescer, ele não vai dar, você não vai ter trabalho. Ah, mas ele chora. Ele não vai morrer, não. Não é? Nunca vi ninguém morrer porque estava chorando. Chorou e morreu. Não, não vai. Eu presenciei uma cena, gente. Eu fui almoçar e estava no restaurante e uma criança, os gritos. A gente ficou constrangido por causa da família. A criança devia ter uns 8 anos, mais ou menos, 7, por ali, no máximo, né? Uns 6 anos. Se eu falar mais, vai chegar a 2. Mas era uma criança de uns 6 anos, mais ou menos. E gritava porque na hora do almoço a mãe tinha tirado o celular da mão dele. E ele queria assistir, queria o celular, queria assistir aquela confusão, os gritos, os berros. E aí o restaurante ficou constrangido ali. E aí, depois de algum tempo, a mãe deu, mas não deu o que ele estava assistindo, estava jogando, eu não sei direito como é que é o nome que ele dizia. E aí mais os berros ainda, porque ele queria aquilo que ele estava vendo. E até que no fim ela cedeu e deu o celular, e ele ficou assim do jeito que ele queria. E aqui dizer para os pais, quem que manda na sua casa? É você ou é uma criança de 2, de 3, de 5, de 6 anos? Porque se você, pai, entenda uma coisa, você, homem de Deus, mulher de Deus, você é o sacerdote da sua casa. Você é o responsável por conduzir a sua família. Entenda uma coisa, o filho, ele não pertence a você. A palavra de Deus diz que os filhos são do Senhor.
Eles são herança do Senhor. E se você não cuidar bem daquilo que não pertence ao Senhor, o dono dele vai cobrar de você. É de você. Seja linha dura. E a gente ali para almoçar, o Benjamin, ele dizia assim: mamãe, por que ele está chorando? E aí a gente falou o que tinha acontecido, né? Aí o Benjamin olhou e disse assim: ele precisa pegar uma peia, né? O menino, fica quieto, menino. Come a tua comida, esquece os outros, deixa os outros. Mas foi uma situação que a gente ficou assim, constrangido por causa da fama, que a gente via que eles ficaram desconfortáveis naquele lugar. Mas aqui foi só um parênteses para falar do perigo. É pior que você deixar um traficante dentro da sua casa vender droga para o seu filho. Não deixe, isso aqui é uma arma que pode destruir a vida do seu filho, se você não controlar o que tem acesso. Serve para os adolescentes também, viu? Depois eu falo para os adolescentes. Vigia. Vou nem dar corda para os pais. Quando trabalhar, fizer 18 anos, ganhar um salário, compra o celular. Muitos aqui, ó, que tem mais de 40, viveram até os 18 sem celular. Morreram? Não morreram. Estão vivos aí. Você só precisa ter cuidado, tá, gente? Em tudo tenha cuidado. Você vai num cinema, tenha cuidado o que seu filho assiste no cinema com você. Tenha cuidado. Não é brincadeira, gente. É a depravação moral. O pecado aumentará. E essa decadência ela pode ser vista em algumas áreas. A primeira delas, na sexualidade, nas escolas, no ambiente de trabalho, na TV, nos filmes, nas novelas que você não deveria assistir. Então a sexualidade ela é muito. Você vai assistir um filme, é o fim de guerra, tem uma cena de sexo. É guerra, gente. É um homem matando o outro, tiro, porrada. Aí aparece lá uma mulher nua tendo relação sexual com um homem. Por quê? É a depravação sexual. Onde você pode ter vários parceiros. Você pode namorar à vontade, pode fazer o que quer, pode namorar do jeito que quiser. É a depravação sexual. Antinatural. Deus fez o sexo para o casamento. Qualquer coisa fora disso não é bênção de Deus. É depravação moral. A destruição do corpo através dos vícios. Ah, glória a Deus, eu não fumo, eu não bebo, eu não uso droga, mas eu não vivo sem uma pretinha, né? É vício. Entendeu? Ninguém quis entender, né? Ninguém quis entender. Hoje eu vi um vídeo, a pessoa pegou pasta de dente, botou dentro da Coca-Cola, misturou, depois pegou um detergente, misturou para fazer limpeza. Gente, se isso serve para limpar, imagine o estrago que isso não deve fazer dentro da gente. Mas é o vício, a destruição do corpo por causa de vícios. Um outro ponto na depravação moral é a destruição da família no modelo bíblico. Gente, Deus deixou um modelo de família para a gente seguir. É a destruição da família. As ideologias do mundo, elas não estão preocupadas comigo não, que já tenho 40 anos. Sei que você ficou surpreso de saber que eu tenho 40. Pareço 25. Não está preocupado com você que tem 50. Com você que tem 30. Nós não somos o alvo. O alvo é o meu filho que tem 5, que tem 3.
Eles são os alvos. Para ensinar, e aqui eu vou falar outra coisa para os pais. Não adianta nada, pai, você que traz filho, que leva lá para o culto kids. Não adianta nada você trazer seu filho ser ensinado a palavra de Deus no culto kids. Durante 30, 40 minutos, que é o período que eles ficam ali. E depois eles passarem uma semana inteira sendo ensinados de maneira diferente por você na sua casa. Você tem que estar alinhado com o que é ensinado aqui. Porque ele vai aprender sobre o que é família dentro da sua casa. Seu filho, sua filha vai aprender o que é um pai, um marido, um homem de Deus dentro da sua casa. É a forma como o homem trata a esposa, a forma como um pai cuida dos filhos, ensina os filhos, ora pelos filhos, intercede pelos filhos. Ele vai aprender dentro de casa. A responsabilidade é sua da preservação da família, porque lá na escola ele está aprendendo outra coisa. Lá no mundo está ensinando outra coisa. Nos desenhos que eles assistem, que não tem nada a ver, ele está aprendendo outra coisa. O mundo moderno vai ensinar outra coisa. Mas existe um modelo de família que Deus deixou para nós seguirmos. E você precisa preservar isso. É um sinal da depravação moral, a destruição da família, a violência urbana nas cidades. Eu conversei com um policial do presídio, e ele disse que uma das cenas mais terríveis que ele viu foi na rebelião que teve esses meses atrás, em que um homem foi morto. Ele foi degolado, partiu o peito e arrancou o coração por lá de fora. É a violência que toma de conta do mundo. A gente fica preocupado com tudo que vai acontecendo. É a depravação moral da sociedade. É um sinal da rebelião contra Deus, da oposição contra Deus. Um outro sinal é o anticristo. O verso 15: chegará o dia em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou, a terrível profanação, que será colocada no lugar santo. O leitor, preste atenção. O anticristo, ele é um dos sinais que se opõe a Deus, desses sinais de oposição a Deus. Ele não vai ser um partido, uma nação, um estado, uma instituição, uma religião. Ele vai ser um homem que vai receber poder diretamente de Satanás, vai ser sustentado por Satanás, se levantará nesse tempo de apostasia, de abandono da fé, e vai se rebelar contra tudo que se chama Deus, tudo. Vai ser uma forma de domínio mundial para se opor a tudo que é um princípio estabelecido pelo Senhor. Isso é um dos sinais de oposição a Deus. E para a gente finalizar, o terceiro sinal é o sinal que indica juízo. Nós falamos dos primeiros sinais, os sinais que indicam a graça de Deus, os sinais que indicam oposição a Deus, e agora os sinais que indicam o juízo de Deus. O verso 6: vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. 3 aspectos aqui nós devemos observar sobre estes sinais de juízo de Deus: as guerras, as fomes, os terremotos. E isso sempre existiu desde que o mundo é mundo. Sempre existiram fomes. Se você for ver no início da palavra de Deus, vai falar que houve fome no tempo de Abraão, houve fome no tempo de Isaac, houve fome no tempo de Jacó. Em todos
a história existiram guerras, existiram rumores de guerras, existiram pestes, doenças, epidemias, sempre. O que nós devemos observar, que os nossos olhos devem estar atentos, é que no verso 8, ele vai falar que isso são como os princípios das dores de uma mulher que vai dar à luz. E quem já deu à luz de forma natural, vai entender muito bem o que é isso. Você começa a sentir uma contração. E essa contração, ela demora um certo tempo e ela volta. E o tempo vai se encurtando, até o momento em que ela precisa dar à luz. E o que Jesus está falando é exatamente isso. As fomes, as guerras, os terremotos, vocês precisam olhar não se eles acontecem, mas a frequência com que eles acontecem. Porque isso vai indicar as dores de parto. Quanto mais a gente tiver esses três aspectos, mais próximo estaremos da vinda de Jesus. Essa guerra em Israel, ela desperta a gente. Ela faz com que a gente olhe para a palavra de Deus. Mas os nossos olhos não estão somente em Israel, mas em todo o mundo. Em todo o planeta, para que a gente possa entender as pestes, as fomes, as guerras, os terremotos, as coisas que vão acontecendo, a frequência com que vão se repetindo, vão indicando que Jesus está perto de voltar. E isso não deve ser algo que gere medo em nós, mas isso deve ser algo que gere esperança em nós. Esperança na vinda do Senhor, esperança na salvação do nosso Deus. Porque nós fomos justificados, nós fomos salvos, fomos lavados no sangue do Cordeiro. E na vinda do Senhor Jesus, é o que Paulo fala, nós seremos arrebatados para o nosso encontro com o Senhor nos ares, para viver com Ele para sempre. Para a gente encerrar, eu quero ler o verso 29. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as trevas cairão do céu, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, aparecerá do céu um sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de toda parte do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Glória a Deus. Quantos salvos nós temos aqui? Então dê um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus.